Oi pessoal, eu de novo. Tô se perguntando por que 2 vídeos? Olha aqui, a gente vai retomar a nossa leitura da Reforma da Natureza, viu? Para que não fique muito atrasado nessa leitura, para que a gente também não esqueça, né, o que a gente já estava lendo. Então, eu resolvi que a gente vai retomar essa leitura para que a gente possa finalizá-la, né? A gente ainda falta 3 partes para trabalhar com ela. Então, hoje a gente tem 3 capítulos para ler, que eu vou passar para vocês lerem. Vou relembrar o que a gente tem para fazer ainda desse livro, tá? E vamos lá seguindo. Vou relembrar primeiro o que a gente leu até agora. Deixa eu pegar aqui minha página. Bom, a gente parou aqui, eles estavam nas reformas, né? Ela tinha reformado os odres vivos e o peso, reforma na Europa e nas pulgas. Estavam fazendo essas reformas. Deixa eu achar aqui. Bom, aí os odres vivos, que eram aqueles sangues besourinhos fedorentinhos, né? E aí ela disse, não, os percevejos vamos transformar em odres e vamos encher eles de perfume. Sempre a Emília e a Han, vocês são lembrados, né? Buscando coisas para modificar a natureza. E aí eles começaram a modificar o peso também, tirar o peso das coisas, a cadeira ficou lá, foi pro teto, perdeu a gravidade, enfim, eles começaram a fazer esse monte de coisa. E o último capítulo que a gente tinha feito a leitura foi no dia seguinte, que elas estavam observando as reformas delas e vendo o que era que tinha acontecido. E aí viram que o Quindim não estava muito legal, né? A reforma dele não tinha ficado muito boa. E também estava falando da reforma dos morros, que tem aqui a imagem, né? Que era a reforma dos morros, porque era muito cansativo subir o morro. E aí ela ia fazer ao contrário, em vez de o pico ser para cima, ele seria para baixo. E aí depois elas chegaram à conclusão que não ia adiantar de nada, porque se o pico fosse para baixo, de toda forma eles iam ter que subir para depois descer, né? Então acabou que não ia adiantar de nada. Então os capítulos que a gente vai ler são o livro comestível, tá? A volta da Dona Benta. A volta da Dona Benta. E nem tudo Emília perdeu. São os 3 últimos capítulos da primeira parte desse livro. Porque ele é dividido em 2 partes, tá? Então, essas 3 partes é a que vocês devem ler, tá bom? E aí, fazer a atividade da pasta e os desenhos. Os desenhos desses capítulos já estão com vocês, as folhinhas. E os das próximas eu já vou mandar junto com a pasta, tá? Com a folha, as atividades que tiverem na escola. Eu vou relembrar para vocês o que é que tinha na pasta, na última atividade, que é o que vocês devem fazer essa semana. E vou dizer também o que é que vocês devem fazer na outra atividade que eu vou passar. Bom, a última que eu passei foi o diário de leitura 4, que dizia assim: Emília e Han fizeram e continuam fazendo várias reformas da natureza. Algumas sem fundamento, outras com alguma lógica. Imagine que um dos animais se revolta com a reforma e vai tomar satisfação com a menina e a boneca. O que pode acontecer? Que moral poderíamos extrair daí? Pensando assim, crie uma fábula com esse assunto. Então, vocês vão criar uma fábula, tá? Fábula, como vocês sabem, aquela historinha com animais, com uma moral. Então, vocês vão criar uma fábula de um dos animais que foi reformado, ele tomando uma satisfação com a rã e com a Emília. Então, eles não gostaram do que fizeram com eles e vão lá tomar satisfação. Vocês vão criar essa fábula aí. Depois que vocês lerem os capítulos de hoje, que são o livro comestível, A Volta de Dona Benta, Nem Tudo Emília Perdeu, e aí vocês vão escrever o diário de leitura 5, tá? Que é esse aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. É esse aqui, verdinho.
Nesse diário aqui, diz assim: no capítulo do livro comestível, vimos as novas ideias da Emília e da Han para os livros, que os tornaria alimentos não só para a mente, como também para o corpo. O que você achou dessa ideia? Depois de dar sua opinião sobre o livro comestível, escreva sobre a importância dos livros e da leitura na vida das pessoas. Então, vocês vão falar sobre a ideia que elas tiveram de fazer o livro comestível, tá? O que é que vocês acharam? E depois vocês vão escrever sobre a importância dos livros. Por que os livros são importantes ou se eles não são? Vocês vão falar sobre isso nesse textinho de vocês, que deve ter no mínimo 10 linhas, tá bom? Então, façam uma atividade para a gente dar continuidade a esse nosso trabalho com a literatura. E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo, tá bom? Beijo, a gente vai se encontrar, a gente vai fazer essa apresentação online, sim, na aula online. Se organizem para apresentar os capítulos para mim na videoconferência, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima, até a nossa aula dessa semana, tá?